Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre o assunto que eu avisei na comunidade, sobre propulsão elétrica integrada. Mas, antes de entrar no tema, como é de praxe, eu vou lembrar a vocês, nessa faixa que corre aí embaixo, tem as opções para quem quiser ajudar o canal e as contrapartidas que a gente oferece, não só em livros, nas listas da Amazon, das nossas listas da Amazon, como também os nossos próprios livros, meus próprios livros. Quem quiser tem essa contrapartida. Ou então diretamente na ferramenta Valeu, que funciona muito bem, tem sido usado por alguns, e o Pix, que aparece aí também de vez em quando, né? Então, quem quiser contribuir, é importante isso para o canal, para a gente continuar mantendo os nossos equipamentos aí no topo aí. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema integrado, mas tem mais uma coisinha que ainda tem que lembrar a vocês. Eu, no vídeo intermediário, que eu publiquei ontem, eu chamei a atenção para o fato de que agora eu estou dando uma certa importância às redes sociais para divulgar o canal. Então, Twitter, Instagram e o Telegram, eu estou usando e vou usar essas redes, sempre existiram, eu tinha isso junto com o canal, mas não as usava. Então agora eu vou usar para divulgar o canal, para suprir, às vezes, o sininho, que nem sempre funciona, alguns reclamam, e também dar mais opções para que o canal seja divulgado. Então, naquele vídeo eu dei os links, esses links vão continuar aparecendo também nesse vídeo e na descrição. Alguns já utilizaram, já houve acréscimo, principalmente no Telegram, e eu estou tentando usar uma ferramenta que o próprio YouTube tem, que é o link no vídeo, mas por algum motivo está dando um problema. Eu já mandei uma solicitação de consulta ao suporte para ver o que está acontecendo, porque eles estão me pedindo uma coisa que eu não estou conseguindo fazer. Então, vamos ver o que é, qual é o problema técnico que está ocorrendo, que os links não estou conseguindo salvar eles na hora da edição do vídeo. Mas isso vai resolver. Enquanto isso, tem aí, aparece na descrição e eu coloco aqui no vídeo. Então, sistemas de propulsão elétrica integrada. Há cerca de 2 anos, eu fiz um vídeo sobre diversos sistemas combinados de propulsão. Nesse vídeo eu falei sobre o sistema CODOG, sobre o sistema CODAG, sobre todas as combinações possíveis de propulsão. Aquelas combinações que visam sempre obter o melhor de cada fonte na condição de operação desejada. Então, o melhor para a cruzeiro, o melhor para a velocidade máxima. Então, a gente combina 2 diesels, ou um diesel e uma turbina, 2 turbinas, de uma maneira a aproveitar a melhor eficiência de cada uma delas com a condição de operação que o navio está. Mas naquele vídeo não falei sobre sistema integrado elétrico, que é uma tendência que está se crescendo, inclusive vamos ver aí em comerciais, navios comerciais também, né? Ela tem algumas vantagens. Eu vou colocar na tela uma imagem que mostra um esquema bem simplificado desse sistema de propulsão. Nesse caso aí, vocês estão vendo as 2 turbinas gerando com geradores acoplados, os 2 diesel geradores com gerador acoplado. Aí está aparecendo como se fosse um quadro elétrico só, mas normalmente nós vamos ver numa outra figura, normalmente se divide isso em 2 para dar maior flexibilidade, né? Um conversor de frequência antes do motor e o motor diretamente muito próximo aos hélices. Nessa outra figura, um pouco mais específica, vocês vejam aí um sistema da General Electric que tem os 2 motores avançados de indução, esses que estão próximos ao hélice, a última unidade antes do hélice, que são os motores de indução avançada, que são controladas por unidades VDM 2500, que fazem o controle, acoplamento e desacoplamento, né? Nós vamos ver isso, uma das vantagens dessa acoplagem elétrica. Aí vocês estão vendo 4 geradores movidos 2 por turbinas a gás com 21 megawatts elétricos e 2 com 2 megawatts elétricos, né? Evidentemente, os quadros, switchboards de controle e
Power Management System, que aparece aí do lado, aí, que são os controles de todo o sistema. Então, existem uma série de vantagens para este sistema, né? Elimina a necessidade de embreagens, né? E com isso elimina barulho, né? Reduz ou elimina a necessidade de redução, né? Usando transmissão elétrica em vez da transmissão mecânica. Portanto, é uma propulsão elétrica híbrida, né? Em série em vez de paralelo, né? A eliminação da conexão mecânica entre os motores e a propulsão tem várias vantagens, mas muitas vantagens mesmo. Maior liberdade da colocação dos motores no casco. Você pode colocar os motores bem próximos dos hélices, você pode diminuir o tamanho da linha de eixo, né? Você, já falei, você não tem a embreagem, você não tem engrenagens redutoras, na maioria das vezes. Você tem o fato de você não precisar de motores para geração auxiliar, porque como ela é uma propulsão integrada, ao mesmo tempo que você está gerando a energia para a propulsão, você está gerando a energia para os serviços de bordo. Então você não tem motores auxiliares. Isso é um fato importante para a redução, por exemplo, de carbono, porque você vai emitir muito menos carbono, você vai diminuir bastante a emissão de carbono. Eu tenho um dado aqui, né, que na Noruega a propulsão híbrida elétrica a gás está sendo usada em uma frota de balsas híbridas, totalmente elétricas e que cruzam aqueles fiordes lá. Elas são capazes de viajar a 17 ou 18 nós, e esses navios reduzem as emissões em 8 mil toneladas por ano, as emissões de CO2, né? E economizando 1 milhão de litros de diesel por ano. Na verdade, são 300 mil toneladas de CO2 por ano que deixam de ser jogadas na atmosfera, né? Essas balsas recarregam suas baterias durante a noite e elas recarregam energia em terra em cada porto de escala, né? Então, vamos ver aí, então, agora, alguns desses navios que usam esse sistema. Vejam alguns navios militares aí, né, de classe destroyer, de fragata. Você tem o Juan Carlos I, que é um navio muito conhecido, um navio anfíbio espanhol. O Queen Elizabeth, o navio porta-aviões da Royal Navy, o Queen Elizabeth. O Zumwalt, aquele destroyer moderno com a filosofia stealth da Marinha Americana. E até nós vamos mostrar aí, ó, um cruiser, né, o Queen Mary II, que ele usa o sistema de propulsão integrada, com 2 dieselgeradores e turbinas a gás, né? Uma foto do Zumwalt, né, esse navio que é o mais moderno da Marinha Americana, classe 1000 aí, ele usa o sistema integrado. Muito bem. Agora vamos falar de uma classe de navio, e essa classe de navio, ela respingou em cima do sistema elétrico, embora não tenha nada a ver, né? Porque o que houve com esse navio não tem relação com o sistema elétrico integrado. Mas esse navio, a Type 45, que é a fragata top da Marinha Inglesa, ele usa o sistema integrado. E essa fragata, mostrando aí o esquema elétrico dela, e vocês vejam que é muito parecido com aquilo que eu mostrei antes, só que aqui vocês estão vendo os 2 quadros elétricos separados, né, para mostrar a flexibilidade. Vocês vejam, alimentando os motores avançados de indução, os conversores em 2 quadros, e os serviços de bordo todos também alimentados pelo mesmo tipo de sistema. Lá em cima você tem 2 turbinas de 21 megawatts e 2 diesels de 2 megawatts, né? Esse é o sistema da Type 45. Então mostrem, essa figura que eu vou mostrar aí agora, mostra um momento em que a imprensa caiu em cima da Marinha. Porque os 6 navios da classe Type 45 estavam no porto, em Portsmouth, parados. E por que eles estavam parados? Porque eles estavam com problema na propulsão. Então, o que aconteceu com esses navios não tem relação com o sistema integrado elétrico. Houve uma falha num projeto do intercooler da turbina. O que faz esse intercooler, né?
elas possuem esse recuperador de resfriamento que recupera o calor do escapamento e o recicla no motor, tornando mais eficiente em termos de combustível e reduzindo a assinatura térmica do navio. Infelizmente, essas unidades de intercooler tiveram um erro de projeto que causavam com que a turbina simplesmente desarmasse. E no momento que a turbina desarmava, caía toda a potência do navio, tanto de propulsiva como de serviço interno, na mão dos dieselgeradores. E eles não foram projetados para segurar isso. Então o navio ficava à deriva. Né? Então eu vou mostrar para vocês aí uma figurinha que mostra toda a configuração da Type 45. Então vocês vejam aí. Essa Type 45 ela usava 2 turbinas a gás, Rolls-Royce, com 28.000 SHP cada. E 2 geradores diesel Vatsala, 2 megawatts, os dois 2.700 SHP cada um, o que dava 5.400. Então veja bem, quando havia o problema no intercooler da turbina, quando a turbina desarmava, ficava na mão desses 2 geradores diesel, somando 5.400 SHP, toda a carga do navio. E ele simplesmente não aguentava. Então o que acontece, por isso eu botei essa interrogação. O que fizeram os projetistas, o que fez a Marinha Inglesa? Primeiro, a Marinha Inglesa, ela, de uma certa forma, ela evitou o problema, evitou a imprensa, evitou falar sobre isso, mas com esse negócio dos navios no porto, a imprensa em cima, e vocês sabem, a Marinha Inglesa não é uma marinha, historicamente, não é uma marinha de rainhas do porto. Tá? A Marinha Inglesa é uma marinha de navios no mar. Né? Então, finalmente, a Marinha concordou, né, que havia um problema e divulgou qual era esse problema. Esse problema que eu acabei de falar do intercooler. Então eles estabeleceram um programa, eles chamaram de Power Implementation Program, o PIP, que daria a esses navios uma situação de garantia, porque eles operavam em regiões em que seria muito perigoso a indisponibilidade da propulsão. Os navios que operavam ali no Golfo Pérsico, operavam em regiões que uma falta de propulsão seria indesejável, obviamente. Um desses navios, o Darwin, ficou ao largo no Atlântico e teve que ser socorrido e foi reparado no Canadá. Né? Então, o que aconteceu? Eles estudaram esse problema, a substituição das turbinas não era uma coisa prática, não era por aí. Não daria, teria que dar baixa no navio, porque não dava para fazer isso, ficaria muito caro. Eu não tenho os dados, né, que eles chegaram a essa conclusão, mas o que se depreende é que a opção trocar a turbina não era viável. Então, eles fizeram o quê? Óbvio, trocaram os dieselgeradores, botaram 3 dieselgeradores adicionais para suprir esse problema. Né? A boa notícia que eles projetistas tiveram na época é que o design da Type 45 permitia o peso adicional. Porque imaginem vocês, se o projeto, em termos de estabilidade, não admitisse, eles iam ficar numa rua sem saída. Mas, felizmente, a Type 45 permitia, o projeto dela permitia que se colocassem esse peso a mais. Então eles colocaram 3 geradores diesel da série MTU 4000, gerando 4.000 SHP cada um. Ou seja, eles pularam de 5.400 dessa figura para um valor de 12.000. Com isso, eles conseguiriam superar o problema se houvesse a falha no gerador. Mas o problema PIP não funcionou muito como se esperava em termos de prazos. Né? Apesar da prioridade, o navio mais importante da Marinha Inglesa estava com problemas, e você vê que essas coisas não acontecem só aqui, né? Também na Inglaterra da rainha. Né? Então, a Daring, por exemplo, ela não estava operacional desde 2017. Depois de vários anos paralisada, principalmente devido à escassez de mão de obra, ela iniciou a primeira parte da reforma do PIP no final de 2019. Ficou docada até junho de 2020 por cerca de um ano. Ela foi rebocada para o estaleiro do Camel Laird, né, e em setembro de 2021. Né, e ela foi a segunda
embarcação a passar pelo PIP. Em 22, em fevereiro de 22, ela ainda estava docada. Eu não sei dizer hoje, mas em fevereiro de 22, fevereiro desse ano, ela estava docada. Agora, o primeiro navio que sofreu esse programa foi o HMS Dauntless, né? Que ele ficou mais de 4 anos no cais. Você veja o que um problema de um intercooler causou com um projeto bilionário como esse. Mais de 2 anos parados e cerca de 18 meses em reequipamento. A Dauntless navegou pela primeira vez em março de 2020. Em 1º de maio de 2020, o navio foi o primeiro a ingressar no projeto PIP, o Power Implementation Program. O trabalho do PIP deveria levar 6 meses, mas ela, em fevereiro de 22, estava ainda em Birkenhead há 20 meses. Então, vejam bem, né? O problema que a Type 45 teve, que causou toda essa celeuma aí, navios parados no cais, não tem nada a ver com o sistema elétrico integrado. Tem a ver com um componente da turbina. Esse componente é o intercooler, que resfria o ar antes da entrada no compressor de alta pressão. Então, o fato das turbinas darem problema e os navios ficarem disponíveis não tem relação com o sistema integrado de propulsão. É um sistema exitoso, vocês devem ter visto aí todas as gamas de aplicações que está sendo utilizado, e existem várias vantagens, inclusive essa questão, por exemplo, de não ter sistemas auxiliares para geração de energia para serviços de bordo, elimina a tripulação, elimina treinamento, uma série de vantagens que advém com esse sistema que está sendo utilizado em várias aplicações. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro a utilização do sistema, como é que ele funciona, e quiser em detalhes, eu vou deixar algumas referências na descrição, quem quiser buscar sobre esse sistema, tem bastante referência na internet. Então é isso, quem gostou, clica aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.